Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Luiz Carlos Sintra, de Itapecerica da Serra, ele pediu para a gente responder para ele qual a utilidade da dor e da doença na vida da gente. Isso é um assunto formidável. É um assunto formidável. Vamos tentar começar isso aqui pela ideia que a gente sempre procura mostrar, né? Sobre o que é a vida, né? O ser humano é um complexo. Esse corpo físico, o ser humano não é o corpo físico. Esse corpo que você está vendo aí, Luiz Carlos. O ser humano é muito mais. Ele tem corpos em outras dimensões também. Ele é criado numa dimensão chamada Manas, do sânscrito. Isso não é religião. Isso aqui é sabedoria iniciática das idades. Ele é criado numa outra dimensão, chamado Manas, e que é justamente onde estão as estrelas do céu, os anjos, arcanjos e coisas das religiões. Mas não é religião que nós estamos falando, né? Os seres chamados celestiais, divinos, o panteão grego todo, aquela coisa toda que a gente ouve falar dos deuses e tal, né? O ser humano é criado ali. Tanto que não há nem estrela no céu. Uma vez perguntado... Sua Santidade, o Papa João Paulo II, sobre a existência de anjos ou não, ele falou assim: os anjos existem, né? E ele não era nenhum louco, doido varrido ou coisa parecida, né? Era o Santo Padre, que a simples passagem perto das pessoas aqui, eu tenho alguns amigos que passaram perto dele e começaram a chorar, tamanha energia exalada de João Paulo II, quando ele esteve em São Paulo, né? O saudoso João Paulo II. Aí um cardeal, assessor dele, disse assim: tem sim os anjos, e são mais que as estrelas do céu. Agora, o que adianta eu ficar falando para você que existe anjo ou não existe, Luiz Carlos, se você não está vendo, né? Eu já vi, então eu acredito. Agora, você pode pensar o seguinte: o Carvalho está falando mentira no ar, mas daí o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é o salário meu no fim do mês, que eu recebo aqui da Bandeirantes, né? Eu não ganho nada com isso, quer dizer, eu ganho popularidade negativa de ser doido ou coisa parecida. Não. Eu tô pouco ligando pra isso. Ele já vai ficando velho também, esquentar a cabeça com essas bobagens, né? Eu já vi. Então eu acredito. É ver pra crer, aquela história do São Tomé, né? São Tomé é ver para crer. Agora, pra quem já viu, é fácil acreditar. Eu já vi o sol, o que é, contei no ar pra vocês uma vez, né? É um arcanjo enorme, corresponde a um Mahashoam, né? E nós somos feitos à imagem e semelhança desses seres fenomenais, enormes, né? Pelo menos aquilo é uma projeção deles, porque na realidade eles podem ter um tamanho tão diminuto que uma partícula subatômica seria maior que eles. E daí? E daí? O que tem, né? O ser humano está perdido no meio de maior, menor, mais bonito, mais feio, o mundo da forma e tal. Ele não tem cabeça ainda para raciocinar com relação a outras dimensões de matéria, né? Os 7 chakras nossos, né, estão em evolução. O ser humano é algo que está sendo feito, ele não está pronto. Eu confesso a você que se estivéssemos prontos e acabados, eu seria o primeiro a olhar para mim mesmo e me matar. Para que eu ia existir se eu sou um palhaço ainda, um bobão, né? Ora, eu ia acabar comigo, o que adianta? Eu não estou pronto, é aí que está o problema. Muita gente suicida por besteira, porque ele fica achando que não tem solução à vida, que ele é isso, ele é aquilo e tal, entra numa introspecção desgraçada e acaba suicidando. Por burrice, ou por não saber, ou por ignorar isso que a gente está falando aqui. O ser humano não está pronto. Daí a cabeça dele tem um problema muito sério. Ele acha que está ouvindo vozes. Ele sente atração pela própria mãe, complexo de Édipo. A filha sente pelo pai, complexo de Eletra. Um rolo muito grande, estamos presos a sexo. E outra,
nós não conseguimos tirar a nossa mente do próprio corpo. Toda revista que você abre por aí é malhação daqui, malhação de lá, e aquela idolatria ao corpo físico. O corpo físico é o mais denso de todos, é um só. Tem mais 6 corpos o ser humano. Ele tem o corpo físico vital. Nós estamos cansados não, senão a gente não falaria mais, né? Nós falamos isso aqui sempre. Ele tem o corpo físico vital, o físico mental concreto, o físico mental abstrato ou manásico, é lá que nascemos por enquanto, né? Futuramente nós nasceremos em planos mais superiores ainda, para encarnar na Terra. Daí a história do maná que cai do céu na Terra, que não é alimento para você ficar com a boca aberta, fruta-pão para você comer, não. Você nasce para encarnar, para ter experiência para a própria divindade que o criou. Ou então eu criaria uma máquina para quê? Para me atazanar a vida? Ou para eu me servir daquela máquina, né? O ser humano é uma máquina extraordinária, que não foi ainda totalmente deslindada pela medicina do próprio ser humano. A medicina não conhece ainda a função total das suprarrenais, os hemisférios cerebrais, para que servem. Não sabe quase nada. Ele sabe do DNA, que tem o RNA, que é transportador de uma mensagem do DNA, que vai para a célula, que produz uma proteína e aquilo que o organismo precisa. Se pelo caminho acontece um acidente, surge um tumor no organismo, e daí, né? Talvez eu já esteja começando a responder a você, o Luiz Carlos Sintra, o porquê da doença e o porquê da dor na vida da gente, né? A dor, na verdade, é uma passagem de uma energia pelos neurônios. Como os canais oferecidos pelos neurônios para ir até o cérebro e fazer você sentir a vida, né? Eles não são utilizados por nós, porque nós somos uns cabeças de bagre ainda, somos crianças, né? A dor nós sentimos. E a dor nos horroriza, nós só queremos o prazer. Então, quando passa uma dor e vai até o cérebro, a pessoa já fica preocupada. Será que eu vou morrer? Será que eu estou com um tumor no cérebro? Será que eu vou ter um aneurisma cerebral? Meu Deus, eu vou morrer, como se todo mundo não morresse, né? E se existisse morte? O grande Mário Rosso de Luna, um dos homens mais inteligentes que esse mundo já teve até hoje, foi professor da Sorbonne, descobriu um cometa com um pedaço de papel e um lápis na mão, né? Nasceu em 1850 na Espanha, esteve no Brasil, um ser extraordinário. Mário Rosso de Luna escreveu um livro chamado O Livro que Mata a Morte, justamente para tirar a medorréia do ser humano, mas não adianta não. Esse livro foi editado em português pela Editora 3, não tem mais, né? Chegamos até a ligar para a Editora 3 com relação, para a gente saber com relação à possibilidade de reeditar o livro ou não, né? Chama-se O Livro que Mata a Morte. Em espanhol, é Libro que Mata a Muerte. Mas como matar a morte se nós estamos concentrados naquilo que nos dá mais prazer, que é o corpo físico, né? Para todo lado que você vai. O Oriente, que antigamente tinha uma sabedoria incrível, hoje é só dinheiro, 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 dinheiro. E economia só não sustenta a vida no planeta. O ser humano tem que partir para coisas mais abstratas. Aí você quer saber, mas abstrato é o quê, né? O próprio dinheiro é abstrato. Como é que você pode matar, roubar e pintar o diabo por causa de um pedaço de papel onde está escrito lá o valor dele? Isso não tem sentido. O ser humano é incongruente, incoerente, né? Aliás, nós só evoluímos de incoerência em incoerência, como eu tenho dito sempre aqui. Quando passa uma corrente pelo canal chamado neurônio para chegar até o cérebro, né? E essa energia muitas vezes encontra uma barreira pelo caminho, que é um tumor, por exemplo, um negócio qualquer, aquilo provoca uma sensação nervosa desagradável que a gente chama de dor, né? Sem a dor, como é que a gente saberia que a gente está vivo? Como é que eu saberia que eu estou vivo sem a dor, Luiz Carlos Sintra? Então a dor e o alívio não são necessários a nós, a nossa vida. São imprescindíveis, isso sim. Não há uma pessoa nesse planeta que não tenha sentido dor. E a medicina traz casos
de gente que não sente tanta dor ou não sente dor como a maioria sente. Essas pessoas, por exemplo, colocam em risco a própria vida, porque a dor é um alarme, né, do próprio organismo, uma campainha avisando algo não vai bem, né? Então toma cuidado, vá fazer aí um exame especializado para saber o que é que você tem, para prosseguir um pouquinho mais nessa vida no corpo físico. Entendeu, Luiz Carlos? Então a doença, ela é imprescindível também para saber se você tem saúde ou não. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa que está doente e você está bem de saúde, você é jovem ainda, tem muita energia. Você olha para aquela pessoa e diz: ela está doente, eu estou com saúde, né? E isso é bom, isso faz você... Essa é a lei da polaridade. Ela foi enunciada para a humanidade em 3500 a.C., por Hermes o Trimegisto, no Egito. E até hoje nós não compreendemos essa lei da polaridade. Não dá para você acabar com o mal, não tem jeito. Não dá para você acabar com a dor, não dá para você acabar com a doença, né? É como o princípio do bem e do mal. Não dá para você acabar com o mal, mas você tem que combatê-lo, porque o mal faz mal, né? O mal faz mal no sentido de doer. Por exemplo, o mal é uma facada que você vai levar de um bandido que vai assaltá-lo. Uai, vai doer. Então você vai num código penal, tá lá, né? Legítima defesa. E aí tem as várias nuances da legítima defesa, inclusive o excesso de legítima defesa. A pessoa vai dar uma facada em você, você dá 734 facadas nela, né? Isso é excesso de legítima defesa. A pessoa já está morta, você quer matá-la até no outro plano para você se ver livre de vez daquela pessoa e nunca mais ela lhe encher o saco, a paciência, né? No entanto, mal sabe você que pelo processo reencarnatório aquela pessoa acaba voltando e tá aí infernizando sua vida depois ainda para você aprender sobre a vida, né? Acreditar em reencarnação ou não, isso é bobagem, né? Acreditar nisso ou naquilo é besteira. O ser humano precisa exercitar a mente para desenvolver o raciocínio, né? Como é que você exercita a mente? Com coisas abstratas, principalmente. Nós estamos num momento de mental abstrato. E de mental abstrato, eu lamento dizer, você que não gosta de matemática, né? É matemática, é física, é química de uma forma geral, é filosofia, né? É pintura, é arte de uma forma geral. É isso que vai abrir a cabeça das pessoas, e não você pegar uma leitura de um livro só e achar que aquilo ali tem a verdade eterna, né? E nada é eterno. Ontem mesmo eu ainda fiz referência a isso. O grande Sebastião Vieira Vidal, né, da Sociedade Teosófica Brasileira, depois Eubiose, ele dizia: até a divindade vai por tentativas. Como é que o ser humano pode ter certeza de alguma coisa? A divindade vai por tentativa. Você tenta fazer uma casa, ué, cai um raio na casa, a casa cai, e daí você vai suicidar porque a casa, né? Agora presta atenção no povo miúdo, coitado, que tem a cabecinha fraca ainda. Faz uma casa no morro, a casa de pendurada lá no morro, um barraco pendurado no morro, e de repente começa tudo a desbarrancar, vai matar todo mundo, aí você chega o microfone na boca da mulher ou do marido, sei lá, fala assim: ó, a casa tá caindo, você não vai sair? Eu não tenho para onde ir. Vai morrer então, fazer o quê? Aí tem que o poder público tirar a pessoa, colocar num abrigo e tal, né? Ajudar, de preferência, porque nós somos diferenciados pelo tempo de encarnação que nós temos aqui. Tem gente mais velha que entende melhor as coisas, né? E tem gente mais nova que não entende. Tem gente nova que, graças a contato, né, que veio com um DNA melhor, já, sei lá, e que acaba em poucas encarnações sabendo um monte de coisa. E tem outras que renitentemente ficam fazendo coisas consideradas socialmente como erradas o tempo inteiro. Essas pessoas, a gente lamenta dizer, chega um determinado momento, aqueles que nos criaram, né, e nos fazem evoluir, nos provocam para a evolução, se cansam disso aí e a pessoa perde o direito de encarnar, acabou dando uma espécie assim de inferno das religiões, né? Pense um pouco nisso, Luiz Carlos Sintra. A dor é tão importante quanto o alívio.
A doença é tão importante quanto a saúde. Mas é claro que a gente deseja saúde e alívio o tempo inteiro. Mas como é que você pode ter alívio sem dor?